Você sente que trabalha demais e nunca tem tempo para nada? Talvez você entrou nesse vídeo porque você esteja se pegando na seguinte situação. Você está sentindo que você precisa gerenciar melhor o seu tempo, entender mais sobre as suas demandas, porque o teu time te suga muito tempo, você passa muito tempo em reuniões, você precisa produzir relatórios, você precisa desempenhar o seu trabalho muito bem, e isso toma muito tempo porque você precisa fazer mais com menos tempo. E talvez você tenha aquela leve sensação de que você pode usar melhor o seu tempo, ou que você pode produzir mais, ou que você pode até mesmo colocar mais dinheiro no bolso, porque você vai conseguir colocar aquele projeto para cima, mais eventos para rodar, seu time para desempenhar melhor, enfim, aumentar a eficiência, eficácia, a produtividade e a parada vai decolar. Bom, quero te dizer uma coisa. Se você quer fazer muito mais do que a média, você vai ter que liderar muito mais do que a média, você vai ter que gerenciar melhor do que a média. Não adianta você maratonar todos os vídeos aqui do canal do ClickUp, onde você tem as melhores ferramentas, os melhores insights e os melhores atalhos, muitas das vezes, para você ser um gestor técnico muito bom. Você precisa saber o que está por trás do ClickUp, e nesse vídeo eu vou te mostrar isso. E antes que você pense que eu sou um cara tranquilo, que é um milionário da internet, que já está com a vida ganha e que eu consigo gerenciar o meu tempo com aquelas teorias lindas e que na prática não vão funcionar para você, olha só, eu sou gerente de operações de uma empresa que me demanda muito tempo com reuniões, rotinas e todo o trabalho a ser feito para crescer uma empresa que é excelência em eventos online. Até esse momento a gente faz mais ou menos de 3 a 5 eventos por mês, de todos os nichos, todos os mercados, e nem é só de um nicho. Então é bem mais complexo que a grande maioria das empresas que a gente vê por aí. E apesar disso, eu consigo ler quase todos os dias, não vou dizer todos os dias, porque tem dias que eu nem quero ler. Eu consigo descansar, eu consigo sair, eu consigo ir para academia, eu consigo ter tempos de finais de semana livre, eu consigo ligar para minha família, enfim, eu consigo fazer coisas que eu considero importante para mim, para minha saúde mental, espiritual, física, e ainda tenho um bom desempenho no trabalho. E como que eu consigo fazer tudo isso? Primeiro ponto para entender não tá no ClickUp, eu já dei um spoiler, mas o ponto mais importante aqui é você entender que muitas das vezes você vai fazer escolhas de tempo e às vezes você vai fazer escolhas de concentração. O que que eu quero dizer com isso? Para pensar o seguinte, se eu vou daqui no supermercado ou se eu vou daqui pro meu trabalho, eu posso gastar ali 20 a 30 minutos, certo? Vamos imaginar aí que você tem um período até chegar no seu trabalho. Se bem que hoje em dia tá todo mundo no home office, né? Mas, imaginando que você tem esse trajeto, essa é uma escolha de tempo. Você vai sair de casa, vai caminhar até lá, vai andar de carro até lá e vai voltar. Assim, você vai ter um tempo ali aproximado, mesmo com trânsito e tudo mais, consegue calcular. Mas, muitas das vezes, nós temos trabalhos que nos exigem tempos de concentração, que é bem mais difícil que o tempo normal, porque muitas das vezes você é uma pessoa naturalmente distraída, que tem dificuldade com determinados tipos de trabalho, como, por exemplo, quão difícil para você é fazer uma apresentação ou uma planilha. Ou quão difícil para você é fazer uma reunião com o teu time, talvez você seja menos sociável, mais sociável, talvez você seja uma pessoa mais técnica, talvez você seja uma pessoa que consegue digerir as informações, produzir relatórios com uma facilidade incrível, ou não. Então, quando você for pensar e analisar as coisas que você faz durante a semana, é o que eu costumo fazer, eu costumo primeiramente pensar, isso é uma escolha de tempo ou uma escolha de concentração? Porque eu consigo separar e diagnosticar ali o que vai me tomar exatamente um tempo no mundo real. Porque se eu vou tomar um tempo só de tempo, ou seja, minutagem, é mais fácil eu controlar. Você põe no ClickUp, você consegue ter um tempo estimado, você consegue chegar do início ao fim e tudo bem. Agora, quando são escolhas de concentração, brigas de concentração, ou seja, quando você tem aquele período de um trabalho difícil e que você precisa de repente terminar em uma semana e você procrastina 3 dias e você vai deixando para o final, enfim, cada um tem um comportamento diferente aí. Mas esse é o primeiro ponto mais importante. Para analisar o trabalho que você faz durante a semana e pensa, eu preciso de muito mais concentração ou eu tenho mais trabalhos que demandam apenas o tempo? Se você está nesse canal, muito provavelmente exige muito mais da sua concentração, muito provavelmente exige muito mais que você esteja presente e performando. Então, aí vem a grande sacada. De todas as escolhas de concentração que você tem que fazer durante a semana, de todos os trabalhos de concentração que você precisa fazer durante a semana, quais realmente são os mais importantes e os menos importantes? Todos nós temos essa ordem de prioridade. Quer fazer um teste? Coloca numa lista. Mesmo que pareça que o primeiro para o segundo lugar fique muito perto em termos de importância, eles ainda assim vão ser mais importantes ou menos importantes. Essa é uma lei importante, porque muitas das vezes você está fazendo tudo menos o que realmente importa. Então listar, apesar de parecer simples e ter muitas coisas simples no mundo da produtividade, como por exemplo o hábito de criar checklists. Checklists são, segundo a NASA, uma das ferramentas mais importantes de gestão do mundo, porque até os profissionais mais requisitados do planeta e de fora do planeta, eles usam checklists, para não esquecer, se assegurar e tudo mais. Detalhe à parte, esse lance do checklist, que foi apenas uma brincadeira, olha as suas listas de trabalho. Todos nós temos, inclusive eu ensino isso no meu treinamento, o nosso Job Description, o nosso RCF, que são as responsabilidades chaves da função,
que é basicamente um documento onde ele mostra quais são as suas atividades, afinal de contas. E se você tem um job description muito bem definido seu, do seu time, você consegue analisar essas informações e consegue saber o quão próximo você está do seu trabalho mais importante para o menos importante e saber se você está realmente sendo produtivo ou só se ocupando. E nesse momento a gente já conecta com o segundo ponto que é extremamente importante. Crie o seu próprio plano de carreira. Lembra que eu falei no início do vídeo que isso aqui não ia ser mais um videozinho de produtividade, onde eu ia te ensinar umas técnicas baratas? Sim, dá trabalho ser produtivo. E criar um plano de carreira te ajuda a ser muito mais produtivo, porque você ajuda a amparar esse teu primeiro ponto que eu falei, que é fazer uma análise das suas atividades de tempo e as atividades de concentração, e dentro dessas aqui de concentração, você entender quais estão mais próximos ou mais distantes daquilo que você realmente precisa fazer para entregar resultados. Dentro do RCF, dentro da estrutura que eu ensino dentro do meu curso, a gente ensina que todo o RCF ou todo o Job Description, ele precisa ter um indicador. Ou seja, qual ponteiro da empresa você mexe? É faturamento? É conversão? É captação de lead? Você como gestor de tráfego? É você como um vendedor, de repente? Ou uma pessoa de suporte com número de tickets? Enfim, existe um Job Description e, claro, para gerente de projetos não é diferente. O Job Description de gerente de projetos, ele geralmente costuma ser muito diverso, dependendo da empresa. E o mais importante é que você precisa definir os seus indicadores junto com a empresa, porque senão fica sempre aquela dificuldade para saber: o meu trabalho aqui é valioso, e se sim, o quanto? E por que que isso tem a ver com o primeiro ponto, que tem a ver com o seu plano de carreira? Sem um plano de carreira, fica difícil definir o seu job description, e sem o seu job description fica muito difícil você entender quais atividades de concentração são as mais valiosas para você e o que se espera para a empresa e como isso vincula com a sua carreira. Entende que é uma ligação de uma coisa com a outra? Imagina que é o seguinte: você tem um plano de carreira e quando você vai fazer o seu job description, você percebe que aquilo e aquelas habilidades que você está sendo cobrado pela empresa não vão te levar adiante, não vão te fazer ganhar mais dinheiro, não vão te fazer um profissional melhor na tua perspectiva de acordo com onde você quer chegar. É profundo, é específico, e uma das coisas que eu aprendi durante esses tempos é que quando nós não temos esse plano de carreira bem definido para nós, a gente vai seguir aquilo que a empresa acha melhor, e nem sempre que aquilo que a empresa acha melhor é de fato bom para a gente. Nem toda empresa tem uma capacidade exímia ou uma capacidade inspiradora, uma capacidade até mesmo profissional e técnica de te dar um plano de carreira que seja coerente com os teus sonhos, com os teus objetivos de ganhos, com a importância que você tem que dar para sua carreira, enfim, e às vezes até mesmo com a velocidade com a qual você quer crescer. Se você é uma pessoa ambiciosa, se você é uma pessoa que almeja crescer mais rápido, que quer ter mais ganhos, eu não vou te ensinar nesse canal você ganhar dinheiro rápido, até porque, em geral, isso aí é um pouco furada. Aqui a gente trabalha com consistência, esse é um dos valores que eu acredito, para levar para vocês, dividir com vocês. E carreira, gente, precisa ser bem pensada, precisa ser estruturada, precisa ser revisitada. A grande maioria das pessoas, no geral, principalmente pessoas que eu conheci ao longo desses 8 anos que eu estou no ambiente digital, trabalhando com eventos e trabalhando com infraestrutura de lançamento, com perpétuos, enfim, com marketing no geral dentro desse universo, é que eu vejo que eles esperam muito de um curso ou esperam muito de um mentor que ele dê um plano de carreira. E na realidade, os cursos, os mentores, até as pessoas bem intencionadas, elas são meios para melhorar o seu próprio plano de carreira. Então eu insisto nesse ponto, porque sem esse segundo ponto, o primeiro é frágil, o primeiro ele é frouxo, ele muitas das vezes não respeita a expectativa e a realidade, e muitas vezes se pergunta: nossa, por que eu não estou sendo produtivo? Por que eu não consigo chegar no fim de semana e descansar? Talvez porque você fez tudo menos do que importava. Talvez porque você está fazendo tudo pelos outros e não está fazendo pela sua própria carreira. Talvez porque você ainda não enxergou que a empresa a qual você está não tem um plano para você, e o plano que você tem ou o plano que você almeja não é possível crescer ali dentro. Não existe essa oportunidade, não existe essa maturidade da empresa, talvez. Ou às vezes é o contrário, existe tanta maturidade que você só consegue se enxergar ali daqui 10, 15, 20 anos e você não está disposto a encarar esse tempo. Você quer em 3, em 5, em 1, em 6 meses, não sei. Então, o plano de carreira, ele ajuda você a se mobilizar nesse sentido para definir o seu RCF, definir as suas obrigações junto com a empresa e fazer aquele grande alinhamento expectativo com os indicadores para você saber se está indo bem ou não. Então, tudo isso tem a ver com a tua produtividade, isso nem sempre está no ClickUp, a grande maioria das vezes não está no ClickUp. Então, por isso que defina o seu plano de carreira para que o primeiro ponto seja muito mais fácil, para que você defina suas brigas de tempo, ou seja, onde você vai lutar, vai investir tempo, ir e volta de trabalho, reuniões, aquilo que bloca a sua agenda. E os trabalhos de concentração, que além de blocar a agenda, ele trabalha o seu emocional, trabalha a sua inteligência, ele te desafia, ele te testa e é o que te faz crescer no geral.
Eu tô lendo um livro agora que eu quero ler uma parte aqui para vocês, que é uma frase curta que ele elabora muito bem a introdução desse nosso terceiro ponto. Presta atenção. Ser gerente não tem nada a ver com empregar, e sim com o fato de não estar mais fazendo algo pessoalmente. O que ela quer dizer com isso? Esse livro aqui é o da Julie Zhu, O que fazer quando você é o foco de todos os olhares, ou seja, os bastidores de um líder. Esse livro aqui eu comecei a ler recentemente e ele é extremamente importante porque ele traz pra gente uma visão real de como é o papel de um gerente na vida real, como é o papel de um líder na vida real. E o terceiro ponto, que é o que eu trago aqui, é se você quer fazer muito mais do que a média, você vai ter que liderar muito mais do que a média, você vai ter que gerenciar melhor do que a média. Porque uma das poucas maneiras de você conseguir, voltando lá no nosso primeiro ponto, ter mais tempo livre, tanto de atividade de tempo quanto de atividade de concentração, é quando você distribui esse trabalho. E olha, talvez você que esteja me assistindo aqui pense, olha, eu não tenho hoje ninguém para delegar, não tenho ninguém para liderar, mas aí é um pouco aquela questão do ovo e da galinha. Será que vem primeiro o líder ou primeiro o liderado? Será que primeiro eu contrato para depois aprender a liderar e aprendo no caminho, ou aprendo a liderar e entendo as oportunidades de liderança que eu tenho ao meu redor? É o segundo ponto. E quando você para fazer uma especialização, um curso sobre liderança, uma das primeiras coisas que eles ensinam é, você já tem muitas pessoas ao seu redor para serem lideradas, porque as pessoas, e todos nós no geral, gostamos de ser liderado em algum momento. No trabalho, no hobby, nas nossas comunidades, dentro de casa, através de um chefe de família. Talvez você seja o chefe de família e lidere a sua comunidade dentro de casa. Enfim, somos liderados e somos líderes o tempo todo. Então, quando você assume esse protagonismo, você distribui melhor o seu tempo, porque na realidade você passa a ter o tempo de outras pessoas para atingir os objetivos da empresa, para atingir seus objetivos pessoais. Eu não estou falando isso numa visão gananciosa, não estou falando naquela visão de, nossa, estou explorando pessoas, não. É no sentido de se juntar, de se conectar, de dividir aquilo que cada um tem de melhor de informação e de conhecimento. Nada de errado com isso, é basicamente jogar em time. Então, quando eu falo de usar melhor o tempo das pessoas, é porque muitas das vezes nós queremos ser liderados. No trabalho, nem todo mundo tem capacidade de liderar e conseguir atingir todas as metas estabelecidas no setor. As pessoas precisam de ajuda, nós precisamos de ajuda, e você tem total capacidade de forjar as habilidades de um gerente, de um líder. Para isso, aqui no canal a gente tem alguns conteúdos sobre isso, mas eu recomendo muito que você leia esse livro aqui, que apesar de ter começado a ler há pouco tempo, eu estou gostando bastante e já tenho capacidade de recomendar, porque as 30 primeiras páginas já me deram insight suficiente para eu conseguir debater, trocar ideias e, óbvio, aprender coisas úteis para implementar. E além do livro, uma das coisas que o livro mesmo trata muito e que a gente fala bastante aqui no canal é sobre a capacidade de definir objetivos claros para o seu time e indicadores. Eu falei sobre isso ao longo do vídeo também. E uma das coisas que a gente já sabe é que quando a gente tem uma visão clara, uma meta clara e um objetivo de onde chegar, você e o seu time vão ter uma capacidade muito maior de atingir esse objetivo. Por isso que aqui na descrição, aqui do lado, eu vou deixar um vídeo para você assistir sobre como você vai descobrir a ferramenta de OKR ou aprofundar o seu conhecimento nela para você implementar hoje mesmo aí na sua empresa e colher os frutos da produtividade usando essa metodologia. Vai lá!